Pode ser, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar com vocês sobre uma experiência que eu tive esses dias. Uma experiência, um sonho que eu tive, que foi digamos assim, um despertar de Deus pra mim, preparar de fazer uma coisa que eu tava fazendo. Semana passada, se eu não me engano, acho que foi quinta-feira. De quinta pra sexta, eu tive um sonho, e foi um sonho perturbador. Foi um sonho bem assustador. Eu sonhei que tinha alguém entrando na minha casa. No meu sonho, eu acordava no meio da noite e ia no banheiro. Na hora que eu acendia a luz do banheiro, ela não acendia. Só que acendia uma luz de fora da sala da minha casa. E eu achava estranho. E aí, quando eu ia lá pra fora, na sala, pra ver o que estava acontecendo com a luz, alguém entrava na minha casa. Eu não sei dizer pra vocês quem era, o que era. Era, era algo estranho, sabe? Parecia mesmo um filme de terror. E eu ficava assustada. E esse alguém, entrava assim no meu quarto, na verdade no quarto da minha mãe, porque agora eu tô dormindo com a minha mãe. Entrava no meu quarto da minha mãe e tentava pegar a minha mãe. E eu começava a bater e falava pra sair. E aí eu acordei. Eu acordei assustada. Quando eu acordei, a primeira coisa que veio na minha cabeça em relação a esse sonho foi que eu tava assistindo muita novela. Gente, não é a primeira vez que eu tenho um sonho desse jeito e bem em época em que eu estou assistindo muita novela. Eu não tinha reparado isso, eu reparei nesse último sonho que eu tive. Que eu fiquei acordada, eu demorei pra voltar a dormir, que eu fiquei assustada mesmo no sonho. E eu fiquei também analisando, né, pensando, comecei a orar. E eu pensei, né, e aí eu parei pra pensar, que todas as vezes que eu tinha um sonho assim, sempre era em época em que eu estava muito tempo, assim, pra não dizer muito viciada em alguma novela. No meu caso, gente, eu gosto muito de novela. Eu sou uma jovem senhora, porque, porque eu não gosto de série. Eu não assisto nenhuma série, mas eu gosto de novela. Só que assim, são as novelas antigas, não novelas que estão passando agora. Eu não sei nada das novelas que estão passando agora, mas são novelas que já passaram. E só que voltando ao assunto, eu percebi nesse último sonho que eu tive, que eu percebi que todas as vezes que eu tive um sonho desse jeito, foram vezes em que eu estava assistindo muita novela. E Deus me mostrou mais uma vez que era isso. E que assistindo muita novela, eu estava dando brecha pro diabo entrar na minha casa. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre as brechas que a gente tem dado pro inimigo e às vezes sem perceber. Às vezes a gente acha que é coisa boba. É uma musiquinha que a gente escuta, é um filme que a gente assiste, é uma novela, é uma série que a gente assiste, enfim. Gente, eu não tenho nada contra essas coisas, sabe? Música e tal. Mas eu acho que a gente tem sim que pedir discernimento para Deus e saber filtrar o que deve ou não entrar na nossa casa e também administrar, gerenciar a frequência que a gente vai assistir ou ouvir alguma música, assistir alguma coisa, fazer alguma coisa. Porque essas coisas, se a gente não tomar cuidado, não tiver sabedoria, não tiver discernimento, essas coisas vão servir como brechas para o inimigo entrar na nossa casa e entrar na nossa vida. Esse sonho eu tive na quinta-feira à noite. Foi na quinta-feira à noite. Na sexta-feira de noite eu fui no acampamento na minha igreja esse final de semana, que foi muito legal. E nesse acampamento, no sábado à noite, a gente teve uma brincadeira caça ao tesouro. E nessa brincadeira, tinha um menino que ele se vestiu todo de preto. E a função dele, gente, era entrar no meio dos grupos. A ordem que foi dada pra gente, pras equipes, é que a gente ficasse de mãos dadas e também a gente recebeu um adesivo que foi colado na roupa. E esse adesivo era o nosso selo. E esse menino, que estava fantasiado, estava vestido todo de preto, a função dele era entrar no meio assim, do nosso grupo e pegar esse selo. Se ele pegasse, a gente ia ter que voltar lá no início e pedir outro. O que ia fazer a gente perder tempo para procurar as pistas e ia perder, né? Qual foi o intuito dessa brincadeira? Qual foi o intuito dessa dinâmica, dessa ideia? Que, aliás, eu achei o máximo. Foi exatamente mostrar
como que o diabo age na nossa vida e que a gente tem que tomar cuidado. Eu lembro que a gente lá procurando as pistas, a gente ficava com a lanterna. Alguns ficavam com a lanterna assim no chão, procurando as pistas, né? Outros ficavam com a lanterna assim, olhando tudo ao redor, pra ver se o menino não tava vindo, pra gente se proteger. E da mesma forma, a gente tem que ser na vida. Porque é desse jeitinho que o diabo fica. Esse menino, ele é meu amigo, depois a gente conversou sobre isso. E ele falou que as pessoas, que os grupos que estavam mais dispersos era, eram os grupos que ele mais ia. E é desse jeitinho que o diabo age na nossa vida. Quanto mais disperso a gente fica, mais fácil fica a entrada do diabo na nossa casa, na nossa vida. Então, que a gente possa pedir sabedoria para o Espírito Santo. Que a gente possa pedir ao Senhor: Senhor, tem algo que está sendo brecha na minha vida? Se tiver, me mostra, me ajuda a fechar. Eu fiz essa oração depois que eu tive esse sonho. Eu não pedi para Deus me mostrar, porque assim que eu tive esse sonho, Ele já me falou o que era, Ele já me mostrou o que era. Eu já sabia o que era. Mas eu pedi para Ele fechar. Eu pedi primeiro perdão para Ele por ter aberto essa brecha, até porque não era a primeira vez que Deus me alertava por causa disso, e eu fui teimosa. Então eu pedi perdão para Deus por isso, e eu pedi para Ele fechar as brechas. Eu pedi para Ele me ajudar a fechar as brechas e me ajudar a não abrir mais. Outra coisa que Deus me mostrou também, me alertou também, depois desse sonho, é sobre o meu desânimo. Ultimamente eu tenho andado muito desanimada. E eu sempre pensei que era por conta da morte do meu pai. E sim, também é por isso. Realmente, a morte do meu pai tem mexido muito comigo. Mas Deus me mostrou que não era só isso. Às vezes vai acontecendo umas coisas na nossa vida e a gente nem sabe por quê. Tem coisas que realmente, tem coisa que é tentação do inimigo e que Deus permite. Tem coisas que são provas que Deus permite na nossa vida, mas tem coisas que é a gente mesmo que procura. A gente está desanimado, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar, não quer mais ir para a igreja e não sabe por quê. E aí, se a gente pedir para Deus, pode ser que Ele mostre alguma coisa que a gente esteja assistindo. Isso foi exatamente o que aconteceu comigo. Nesse mesmo acampamento, gente, no sábado mesmo, no culto do sábado à noite, o pastor pregou sobre os tipos de leões que entram na nossa vida. E eu vou falar do primeiro tipo. E o primeiro tipo de leão que ele falou é o leão que entra na nossa vida por causa dos nossos erros. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com as brechas. Às vezes alguma coisa que a gente pode estar assistindo, alguns livros que a gente pode estar lendo, algumas músicas que a gente pode estar escutando, algumas companhias, algumas pessoas, algumas conversas, enfim, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente tem que pedir sabedoria, discernimento para o Espírito Santo. Porque se a gente não tomar cuidado, pode ser brecha e o inimigo entra na nossa vida. Para que a gente possa ter essa sabedoria, ter esse discernimento, essa direção, pedir direção ao Espírito Santo, para que ele possa nos mostrar se algo na nossa vida tem sido brecha e nos ajudar, pedir perdão por ter aberto essas brechas e pedir para ele fechar e nos ajudar a não abrir mais. Então é isso, gente. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Compartilha com alguém que você acha que está precisando. E deixa aí nos comentários o que você achou, que Deus falou com você, o que você tem a falar sobre esse assunto. Deixa no comentário, eu vou amar ler, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.